Eu ainda estou na era do caderninho, sabe, gente? O Elias faz tudo no tablet, mas o meu é assim, ó. É coisa de professora. Bem, gente, a paz do Senhor para toda a igreja. É um prazer estar aqui. Foi muito desafiador o tema e escolher qual caminho seguir nessa palavra, né? Cada palavra ela tem um caminho. Ela parte de um ponto e tem o objetivo de chegar em algum lugar. E cada palavra pode seguir tantos caminhos, e é só o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzindo a seguir um raciocínio, uma forma de pensar, uma forma de refletir sobre o texto bíblico. Então, eu coloquei aqui uma oração, aqui ó, no meu post, que o Senhor abençoe este dia com graça, revelação e discernimento. E que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. E como Ele falou comigo, sabe? Como que... Deixa eu só chegar um pouquinho mais perto, ficou longe. E como que o Senhor falou comigo e foi conduzindo toda essa palavra desde o dia que a Raquelzinha me mandou mensagem. E que o Senhor fale com cada um dos irmãos, com cada irmã também. Mas nós vamos dar uma passeada pela Bíblia antes de nós chegarmos no livro de Neemias. Eu queria começar lá no Gênesis. Vocês podem abrir a Bíblia, por favor, em Gênesis 11, 3. Vocês conseguem colocar todos os textos? Porque aí eu nem abro aqui, a gente já vai lendo junto, né? Olha só o que diz lá em Gênesis 11, 3, é a famosa história da Torre de Babel, que a gente conhece, né? E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Essa foi uma construção feita lá nos primórdios, né? Lá no início da história da humanidade, foi uma construção feita. Mas para cumprir, todo mundo conhece a história de Babel? Tem alguém aqui que não conheça? A Torre de Babel, ela foi uma torre construída pelas pessoas daquela época, porque elas não queriam se espalhar. E elas queriam construir uma torre que chegasse até o céu. E que ali eles pudessem estar juntos, né? Eles pudessem ficar ali juntos. Só que tem uma coisa muito interessante na construção dessa torre. Ela foi para cumprir de forma rápida e padronizada os intentos de controle e poder do coração humano. Então, a Torre de Babel, ela foi o intento do coração do homem, naquele momento, ou por medo, ou por controle, tentar controlar toda aquela situação de estarem juntos, só que de forma rápida e padronizada. Foi a primeira vez, olha só, que o tijolo substituiu a pedra pelo tijolo. O tijolo, vocês vão ver, ele é algo igual, não é, gente? É aquela forma. Ele é rápido, não precisa encaixar. Você coloca e vai construindo. Um pedreiro experiente, ele consegue construir, levantar uma parede assim, com muita facilidade. E o betume foi substituído por cal. A pedra, ela tem definições diferentes. É necessário encaixar, dá trabalho. Não é algo padronizado que vai se montando com facilidade. E o cal, ele faz esse trabalho de juntar um tijolo a outro, de dar aquela aderência, né? Só que o betume, ele é diferente, é um material ligante e impermeabilizante. Ele foi substituído por coisas assim, padronizadas para fazer bem rápido, igual obra de prefeitura, tudo bem rápido
E no primeiro problema, eu acho que Deus confundiu as línguas e falou assim, esse povo vai morrer tudo dentro dessa torre, que vai cair tudo no primeiro vento e vai acabar a humanidade ali, porque vai estar todo mundo dentro daquela torre. Então, Deus foi lá e acabou com aquilo na mesma hora. Ele confundiu as línguas e impediu que aquela construção fosse adiante. Então, foi uma construção que Deus falou assim, pode parar aqui. Isso daí não tem propósito. É intento do coração de vocês por um medo de vocês ou uma questão de poder de vocês. Isso aqui não tem nada a ver comigo. E Deus foi lá e cancelou, acabou com aquilo. Deu a confusão das línguas e até hoje a gente não consegue se entender direito, né? Já viu? A gente não consegue se entender. Mesmo no português, já viu que um crente fala uma língua diferente do outro crente? A gente não entende? Aí fala de política, ninguém se entende. Gente, isso é tudo estratégia de Deus para a torre não crescer. Porque se a gente se entende muito, a torre cresce e cai todo mundo junto. Mas existe um caminho excelente que a gente vai entender hoje. Partindo de Gênesis, nós vamos pular agora para 1 Pedro 2:5. Vamos fazer esse salto na Bíblia. E olha só o que diz em 1 Pedro 2:5. Vós também, como tijolos vivos, foi isso que Deus... Gente, Deus não trabalha com tijolo, já vou avisando. Essa questão de querer padronizar todo mundo ser igual a todo mundo, tenta controlar as coisas. Jesus, ele trata a gente como pedra. Cada um tem seu tamanho, cada um tem seu jeito, sua espessura, sua forma. Só que a gente vai vendo que como que isso vai se encaixando no mistério de Deus para a vida da igreja e para a nossa vida. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro nos chama de pedra, como ao próprio Jesus. Se vocês lerem o versículo anterior, 4, ele chama também o próprio Jesus de pedra, a pedra da esquina, né? Aquela pedra colocada ali que ela vai dar a orientação para toda a construção. Esta foi uma revelação feita por Jesus em alusão ao significado de seu nome. Lembra quando Jesus fala com Pedro? Pedro, tu és pedra. Olha só como que Pedro foi entender isso lá na frente, quando ele foi escrever essa carta. Ele entendeu, Jesus falou com ele de uma forma lá atrás, e ele foi ressignificando, e ele entendeu, e ele trouxe essa verdade para a gente. Nós somos pedras vivas, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Nós podemos ser pedras vivas de várias formas, mas na mão de Deus, isso vai tomando um contexto, um contorno muito especial para a gente. E agora nós vamos chegar em Neemias. Vamos lá para o livro de Neemias. E eu gostaria de ler em Neemias 4, versículo 3. E diz assim, Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Então, gente, por que eu quis destacar esse versículo aqui? Porque ali diz que o muro é feito de quê? De pedra. Por isso que eu destaquei. E o foco de hoje, gente, não é muito falar dos problemas que Neemias encontrou, né, para reedificar o muro. A história de Neemias, ela é encantadora. Se eu tivesse mais um filho, eu ia falar com ele para botar o nome dele de Neemias, porque, gente, que pessoa, né? Que homem, assim, que ouviu a voz de Deus e ele conseguiu
ser tão sensível à voz de Deus, tão sensível ao chamado de Deus, como que ele deixou os próprios desejos, a própria visão dele de tudo, a situação dele lá no palácio, para ele cumprir um propósito. E isso me chamou muita atenção na vida de Neemias. E como ele se manteve firme àquele propósito desde o início, desde o começo. Então, gente, o muro era feito de pedra. Mas Deus queria muito mais do que erguer os muros de Jerusalém. Não era um intento humano para controle e poder. Os inimigos, né, de Neemias, o tempo todo eles tentavam colocar na cabeça do pessoal, Neemias está tentando fazer isso para dar o golpe. Neemias está tentando fazer isso para ele ter o controle daquela situação. Mas isso é assim que o humano pensa, que gente pensa. Gente sempre pensa dessa forma. Eles querem o quê? Padronizar, delimitar para controlar. Mas a gente não vê esse tipo de conduta em Neemias em nenhum momento da história. E olha que foram momentos difíceis que ele passou. Desde lá, quando o coração dele começou a ficar triste, ele começou a chorar e orar diante de Deus. Quando ele se encontrou com o rei e o rei viu que ele estava triste e ele falou. Como ele aproveitou aquela oportunidade, foi sincero diante do rei. Em nenhum momento a gente vê em Neemias qualquer vontade, qualquer pensamento de controle ou de reinar ou de passar a perna em Artaxerxes. É isso aí, o rei lá da Pérsia. Em nenhum momento a gente viu essa vontade de Neemias de passar a perna. Ele tinha um propósito muito claro, que Deus tinha colocado em seu coração. E não era toda aquela construção do muro, era um propósito divino, não para reconstruir o muro em si, mas uma restauração completa. Completa. Não era simplesmente erguer um muro. Tudo ali tinha um sentido, um contexto, um significado, um agir de Deus na vida daquele povo, na vida de cada pessoa. E os inimigos, gente, são parte fundamental. Eles sempre vão ter. E são eles, parece que Deus vai usando eles assim, para a gente ficar esperto, para a gente, quando a gente estiver indo para um caminho, vê um inimigo, fala alguma coisa, opa, eu volto para cá. Então, o inimigo, gente, sempre vai ter. Eles são, assim, peças fundamentais na mão de Deus para agir na nossa vida. Eles são peças fundamentais. Você vai ver em toda a história, sempre vai ter. Então, eu não vou me ater ao que Sanbalat, Tobias, o que eles vão fazer. Porque sempre vai ter, sempre vai ter. E isso é como se fosse para nós. Sempre um retorno. Estou indo para cá e vê um inimigo. Aí você, opa, não, mas o meu propósito é esse. Aí você começa a ir para o outro lado, começa estou indo bem. É isso aí, nossa, estou caminhando. Aí vem alguém e falou alguma coisa e você, opa, já vi que estava me afastando, então o inimigo faz parte. Só lá no final que Jesus vai falar, acabou o inimigo, vamos lá, vai ser lançado lá, vocês não vão ter mais ninguém para perturbar a vida de vocês. Mas, enquanto isso, gente, a gente vai ter. Isso aí a gente precisa estar sempre ligado com o Senhor. Vamos ler agora em Neemias 4:6. Diz assim, ó. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha só, hein, gente. O muro chegou até a metade. Mas é engraçado, eu estava tentando imaginar, e eu vou convidar vocês a imaginarem junto comigo. Porque não era um muro de casa, né, gente? Não era um muro de casa, assim que chegou até metade. Era um muro de uma cidade, o negócio era coisa muito grande. Muito grande.
E olha só o que eles fizeram. O muro todo daquela cidade chegou junto até a metade. Gente, olha só o que Deus estava fazendo com aquele povo, dando um propósito coletivo para aquelas pessoas. Cada um estava vivendo a sua vida ali naquele lugar de miséria, de caos total. Vem Neemias, enviado pelo Senhor, com um propósito muito claro do que precisava ser feito. Aquele povo começou a ter um propósito único, que era o quê? Reconstruir o muro. Mas vocês estão vendo que Deus usou isso só como estratégia? Que o que Deus queria, vocês vão ver, o que Deus queria fazer não era simplesmente um muro. Aquilo foi, começou a estratégia de Deus aí. Para quê? Para que aquele povo que estava um vivendo de cada jeito, que não se sentiam mais como povo, eles tivessem um propósito único. E o propósito era o quê? Reconstruir o muro, começar de fora para dentro. Eles começaram com o externo, com aquela parte mais externa e visível, que estava um caos, que precisava ser reconstruída. Então, eles conseguiram ali transcender o propósito particular de cada um. Porque ali tinha várias classes sociais ali juntas. E a gente vai lendo o livro de Neemias, o que deu a entender é que, assim, na frente de cada casa, aquela família ficava responsável por construir aquela parte do muro. Agora, vocês imaginam, olha só, vamos imaginar. Tem aqui a igreja, tem uma casa ali, tem outra casa lá, tem outra casa lá. Cada um construiu o muro, mas no final das contas, esses muros vão ter que se unir. Esses muros vão ter que se juntar, porque eles vão ser um muro só, não vão ser vários muros. E olha só como que eles tiveram. E com certeza tinham famílias que eram mais ágeis, que tinham filhos mais jovens, outros que tinham só mulheres, outros que tinham idosos, e um teve que esperar pelo outro. Por quê? Não adiantaria ser uma torre, para chegar aos céus, para eu ter proteção. Não, era um muro de uma cidade que não adianta um muro, um lugar está super alto e o outro lugar está lá embaixo ainda. Eles precisaram esperar uns pelos outros. E eles foram construindo aquilo, em harmonia. E, no final, fazer as conexões de um muro com o outro. E era de pedra. Então, era uma pedra que ia se encaixando na outra, que ia sendo ligada à outra. Aqui ficou faltando um buraquinho, eu vou lá, pego uma pedrinha menor, encaixo aqui, talho a pedra. Vocês estão entendendo por que crente passa por problema? Porque nós somos pedras vivas, gente. Então, para um encaixar no outro, a gente vai sendo talhado, sabe? Não, olha, a Paula, eu quero a Paula aqui. Quero a Paula nesse lugar aqui. Espera aí, mas desse jeito eu não vou encaixar. Então, eu vou ter que talhar a Paula. Para quê? Para ela se encaixar ali, para ela poder ser pedra viva nas minhas mãos naquele lugar. Então, gente, o crente é isso aí. O crente, e você adolescente, você jovem, vida cristã é isso aí. É Deus aperfeiçoando a gente. E pode perguntar para qualquer idoso aqui, a pessoa mais velha da igreja. Às vezes, você é uma pedrinha que está aqui. Mas, não quero mais você aqui, não. Agora, o meu propósito é você botar em outra parte. Aí, chega lá, sabe o que acontece? Você está pequeno, o buraco é grande, você está pequeno. Dá seu jeito, meu filho, porque você vai ter que se expandir como pedra. Porque Deus ainda faz isso, né? Pedra natural aí não expande, não. Mas crente, meu filho, tem que crescer, tem que diminuir, tem que talhar, tem que dar um jeito, tem que se apertar. Mas ele tem que estar no propósito de Deus, no lugar onde ele deve estar. E a gente precisa se acostumar, porque a Bíblia fala, os que são nascidos de Deus não sabem nem de onde vêm, nem para onde vão. É como o vento, Deus sopra na nossa vida. Aí você está aqui, daqui a pouco você está lá. Não estou falando que a gente é andarilho da fé, não, tá? É propósito de Deus na nossa vida. Então, irmãos, não houve um grupo mais rápido. O levantamento do muro foi feito de forma harmonizada, porque as partes precisavam se encaixar. Conforme eu for falando, eu convido
aos irmãos a pensarem na vida da igreja. Porque isso aqui tudo, gente, é igreja. É o que a gente vive hoje. É o que a gente passa hoje. Eu não estou falando de um muro de milhares, sei lá quantos anos atrás. Eu estou falando de igreja. Jesus aqui, ó, já estava, ó, põe essa história lá, porque isso aqui tem tudo a ver com a igreja. Então, botar um tema desse no aniversário da igreja tem tudo a ver, porque... E não porque está reconstruindo simplesmente os muros, mas é porque nós somos como igreja. Tá? Pedras vivas, prontas para ser talhada, apertada, quebrada, ligada, prontos para isso. Vamos agora abrir em Neemias 4:7. É até que hora, Jaquel? Tá, eu estou correndo tanto, acho que vai, vou até terminar antes. Tá. Neemias 4:7. Vamos lá. Ó, ali já tem mais os inimigos de novo. Toda hora eles aparecem, estão sempre ali. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. E sucedeu que, ouvindo Sanbalates e Tobias, e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. Lá no início, eles falaram assim, acho que foi Sanbalate que falou, Tobias, não lembro. Neemias 4:3, põe lá de novo para mim, por favor. Tobias disse isso aí, esse murinho aí, até uma raposa derruba. Se passar um vento mais forte, vai cair tudo. Gente, mas essa é a visão do inimigo. O inimigo, ele só vê de fora. Ele está vendo lá aquele muro, cheio de gente simples, de família construindo, mas ele não tem ideia, não tem dimensão do que Deus está fazendo. Porque o que Deus estava fazendo não era só um muro. Ele estava fortalecendo todo um povo. Ele está com aquela situação. O inimigo, ele não tem noção do propósito que Deus tem nas situações da nossa vida e nas coisas pelas quais a gente passa. E eles estão sempre lá falando assim, ó, para a gente se esquecer desse propósito e para a gente se ater àquilo que a gente pode ver como é o que só ele consegue ver também. Se o povo olhasse para aquele muro, gente, ele ia falar assim, gente, que trabalho jogado fora. O que eu estou fazendo aqui? Trabalho danado, não vai adiantar de nada isso. Era justamente isso que o inimigo queria. Mas quando a gente ora, quando a gente pede direção de Deus, a gente vai ver que aquilo dali, que parece ser tão simples, que parece, por qualquer vento derruba, a gente vai vendo que Deus está trabalhando de uma forma tão profunda e tão tremenda, que aquilo não é para cair nem para destruir a gente, mas é para fortalecer a gente. Volta lá para o 4:7. E estavam lá eles, e eles estavam vendo, peraí, esse muro está crescendo. Já tem buraco lá, ó, as roturas, os buracos já estão começando a ser tapados. Eles começaram a ficar preocupados. E, ó, a gente não está conseguindo parar essa obra, não. Mas olha só, irmãos, engraçado, né? Isso está falando no Neemias 4:7. O muro nem ficou completo ainda. E só pelo fato de delimitar, os reais problemas daquele lugar começaram a pipocar. O muro estava na metade. Já vieram os pobres para falar com Neemias. Olha só, nós estamos sendo explorados pelos ricos. O muro nem tinha sido completo. Com a delimitação do espaço, com aquela delimitação, eles conseguiram visualizar
Deus deu a eles visibilidade do real problema que aquele povo estava vivendo. Exploração dos ricos em relação aos pobres. Aí você fala, mas o problema não era o muro caído? Não era nada, gente. O problema não era o muro caído. Tinham problemas que precisavam ganhar visibilidade e que só ganharam visibilidade quando o muro começou a ser erguido. Porque aí, quando eles se viram dentro de um mesmo lugar, opa, a gente é um povo. Mas peraí, se eu sou irmão dele, se eu sou um povo dele, por que ele está me explorando? Por que eu estou vivendo em miséria? As brechas foram tapadas. Eles pararam de ver o que estava do lado de fora e começaram a olhar para os problemas que estavam dentro. E aí vem Neemias 5. Aí vocês, aqui não dá para... Aqui não aparece o título, né, do capítulo. Põe Neemias 5, por favor. Aí lá, Neemias 5. Aqui não aparece o título, mas vocês vão ver o título aí. Abram aí, por favor, em Neemias capítulo 5. Quem que Neemias repreende? Vocês verem, gente. Estou falando que Neemias é o cara bom, gente. Se Neemias repreende os últimos, ele repreendeu quem? Ó, os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende esses últimos. Quem são esses últimos que apareceu na frase? Os ricos. Talvez se Neemias estivesse só com um propósito humano, ele ia falar assim, ó, não, mas peraí, vamos dar um jeitinho. Os ricos estão ajudando a gente a financiar o muro. A gente não pode ir contra eles. A gente não pode ir contra os ricos, porque eles estão ajudando a financiar o muro. Se a gente for reclamar com eles, eles vão parar de ajudar no muro. Então, pobres, ó, vamos dar um jeitinho. Eu te dou uma cesta básica. Eu tento compensar. Eu te dou uma ajudinha aí, porque eu não posso mexer com eles. Mas, gente, Neemias estava ali sem buscar interesse nenhum para ele. Então, ele tinha total liberdade para fazer o que precisava ser feito. E ele foi lá e foi contra os ricos. Vocês estão errados. Por que vocês estão explorando o irmão de vocês? Por que vocês estão vivendo com uma vida boa enquanto os outros estão passando fome? Então, gente, o problema era só o muro caído? Não era. Mas o problema não tinha visibilidade enquanto não fosse construído o muro. Então, foi necessário, olha só como Deus faz tudo no tempo dele. Ó, meu filho, eu não tenho pressa, porque o meu trabalho é profundo, lento, mas marcante, para nunca mais voltar atrás. Então, olha só, não, vai lá, ergue o muro. Quando chegar na metade, vocês já vão começar a ver o real problema do povo. E tinha mais um problema aqui que Neemias fala. Neemias foi como governador. Então, ele tinha direito à mesa do governador, à pompa do governador, a comida era especial para o governador, porque todos os outros irmãos judeus que iam lá como governadores, chegavam lá naquele povo explorado, ainda tinha a mesa do governador, sentavam e comiam enquanto o seu povo estava passando fome. Neemias foi lá e fez tudo diferente. Ainda mandou quem foi com ele assim, vocês vão fazer igual a mim. A mesa era para todo mundo comer. Para todo mundo. Não tem diferença. Porque nós temos um propósito. Reconstruir o muro. Não era nem mais reconstruir o muro, não. Já era o quê? Uma nação de acordo com os padrões de Deus. Que era uma nação o quê? Justa. Foi para isso que Deus chamou Israel, para mostrar às outras nações o que era ser justo, o que era viver de acordo com o princípio divino para a vida humana. E Israel sempre se perdia. E a igreja escorrega, a igreja se perde também. Ter o padrão justo. E para ter o padrão justo, às vezes a gente vai de encontro ao poder, a gente vai de encontro às forças, essas forças lá de fora, elas tentam padronizar a igreja, transformar a gente em tijolo. Mas, irmãos, a gente não é tijolo. Nós somos pedras vivas.
Qualquer tentativa de nos padronizar, e às vezes a gente pensa, porque o pecado quer entrar na igreja, o pecado, os moldes do mundo. Olha, irmãos, a estratégia do inimigo já não é mais essa. O mundo está dentro da igreja. Tá. A estratégia do inimigo está feroz. Porque é tijolo com cara de pedra. Querem nos padronizar de forma religiosa. Mas estão tentando padronizar a igreja do Senhor. Por quê? E como que é isso? Fazendo a gente perder de vista o nosso propósito. Fica a gente brigando, discutindo o que não é para discutir, brigando por coisas que não é para a gente brigar, com cara de que a gente está certo. Na verdade, a gente está sendo tijolo como todo mundo. E a estratégia do inimigo está de dentro para fora, não está de fora para dentro. Então, irmãos, a gente não pode virar tijolo, não. Aquele de fermentado assim, entrou no forno, foi lá e saiu todo mundo igual, não. Não é assim que Deus trata com os seus filhos. Então, a gente viu que Neemias foi usado por Deus e reestruturou e mudou aquela situação caótica a partir de um propósito coletivo. Aquelas pedras soltas foram sabiamente ligadas para um propósito: ser uma nação, um só povo. Eram pedras soltas que estavam lá naquele ambiente caótico. Nós somos pedras vivas, irmãos, mas às vezes nós somos pedras vivas, mas soltas. Sabe o que é ser uma pedra solta? É você estar vivendo no seu próprio objetivo de vida. É você estar vivendo para você mesmo. Não, mas eu estou fazendo para Deus. Irmãos, a gente faz para Deus, mas a gente não faz sozinho. Eu estou fazendo tudo isso para Deus. Mas se você é pedra solta, você é uma pedra que vai tomando a forma do ambiente. E a gente não pode tomar essa forma do ambiente, senão fica difícil da gente se encaixar em qualquer lugar. Sabe, eu estava pensando sobre pedra, eu não entendo muito sobre isso não, sabe? Mas eu estava vendo as pedras do rio. Já viram a pedra do rio? Ela é toda redonda, né? De tanta pancada que ela toma. Ela bate na pedra, o rio, a água passando, ela vai ficando redonda. Eu fico pensando assim, gente, fazer um muro com pedra redonda deve ser difícil, né? É esse tipo de crente que a gente vê hoje. Tem um monte de crente hoje que é pedra redonda. Entendeu? É ele com ele mesmo lá, tomando pancada no rio, vai ficando redondo, ele se adapta, está lá. Mas ele não se encaixa. Ele não consegue fazer parte de um todo, de uma construção. Ele fica bonito lá no rio, mas não consegue fazer parte de uma construção. E é a situação de muitos crentes hoje, irmão. E eu tenho certeza que tem muitos crentes aqui que já pensaram, como eu já pensei, acho que todo mundo já pensou, gente, para que esse negócio de igreja? Para quê? Para que vir à igreja? Eu não preciso de igreja. Eu tenho culto no YouTube que é melhor do que o culto da minha igreja. Eu tenho pregador maravilhoso que eu posso ouvir sentado no conforto da minha sala. Para que eu preciso de igreja? Mas, irmãos, se a gente quer ser pedra viva nas mãos de Deus, irmãos, a gente precisa de igreja local, sim. A gente precisa. A gente precisa. A gente precisa. E olha que quem está falando isso para vocês é a Paula. Eu sou filha de pastor, né? Filha do pastor Paulo Lopes. Ele faleceu ano passado. Tem 1 ano, mais ou menos, que ele faleceu. E nós passamos por tanto problema, igreja. Tanto problema, tanto problema, tanto problema. Vocês pensam em problema. Problema, só problema, só problema, só problema. Muito problema.
Para vocês terem uma ideia, a gente está resolvendo problema até hoje. De tanto problema. A gente teve que virar adulto assim, ó. Eu já era adulta, mas eu não sabia que ser adulto era tanto problema. Meu Deus do céu. E a gente chegou a pensar assim, para que igreja? Para quê? É só problema. Então, vocês estão entendendo que essa palavra aqui, ela trouxe para mim assim, Paula, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Você está no lugar certo, você está fazendo a coisa certa. Você está do jeito certo. Mas Deus parece que está tudo errado. Para mim é mais cômodo fazer tudo diferente. Mas Deus não chama a gente para fazer o mais cômodo, gente. Olha, Deus não chama a gente para fazer o mais cômodo, mas não chama mesmo, nunca, na nossa vida. Deus não chama a gente para o comodismo. Não chama. Então, irmãos, a gente precisa estar inserido num corpo. A gente precisa... mas eu estou trabalhando para o reino. Eu ouço muita gente falar assim, eu estou trabalhando para o reino, mas o meu foco é o reino. Mas o reino de quem? Assim, não estou entendendo. Seu foco é o reino, mas como assim? Você está fazendo o que exatamente? Não, eu ajudo os pobres, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, faço aquilo. Tá bom. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Mas edificar uma construção que nós fazemos parte dela, a gente tem que estar inserido num corpo, a gente tem que estar inserido, gente, num muro. A gente não pode estar fora. Senão a gente vai ficar igual pedra de rio. Ela embeleza pra caramba, é bonita. Mas não tem propósito. E é exatamente este mesmo propósito de Cristo para a sua igreja. Vocês estão vendo tudo isso que a gente está passando? A gente, meu Deus, estou desesperado. Jesus está voltando, as coisas estão muito ruins, está tudo desesperador, está tudo isso. Socorro, agora Israel lá com Hamas, isso. Aí fica um monte de crente batendo cabeça, desesperado. Aí eu falo para você, nós somos a igreja de Cristo, gente. Por meio de nós, Cristo age nesse mundo. E nós somos o primeiro a ficar assim, desesperado, batendo cabeça. Nós somos a igreja de Cristo. Quando é que a igreja de Cristo vai entender que é a igreja de Cristo? Gente, a igreja de Cristo não é pouca coisa, não. E eu não estou falando de você que vem à igreja e frequenta culto, não. Estou falando de igreja de Cristo, que é corpo de Cristo. É pedra viva encaixada aí nesse muro. Senão você não tem como ser dedo fora do corpo, não tem como ser braço fora do corpo. A gente tem que estar num corpo. E aí entra falar a mesma língua. Lá em Babel, as línguas foram confundidas. A gente está vivendo um Babel na religião, na política, na família. É Babel. Ninguém se entende. Você fala a mesma coisa, a pessoa ouve uma coisa diferente do que você falou. Mas Deus está chamando a sua igreja para quê? Para Ele ser o cabeça. O Espírito Santo conduzia a gente num propósito, onde esses muros vão se encaixar. É a igreja aqui em Monte Betel, os irmãos, cada um no seu trabalho, onde os irmãos atuam, vocês são braços, são pernas, são igreja de Cristo, que vai se juntar com a igreja, um propósito que Deus levantou ali. Nenhuma igreja vai contra a outra, ficar competindo membro. É membro que vai para lá, que vem para cá, que volta para lá. É membro que sai de muro, quer para ir para outro muro, que vai para outro e não se encaixa em muro nenhum, por final fica rolando igual pedra de rio. Gente, Deus chama a gente para propósito de vida, para ter visão de reino nessa vida. E não é a visão de reino, minha visão de reino, não. É a visão de Deus para a nossa vida. E a gente precisa amadurecer. Senão a gente continua, sabe? Isso cansa. Cansa tanto a liderança. Cansa. Pergunta só quem está na frente, como que cansa? Você tem que ficar carregando. Aí você carrega um monte de pedra de rio. A gente vive carregando pedra de rio. Gente que não consegue se encaixar. E fica trazendo problema, só fazendo barulho e batendo. A gente tem que transcender isso. A gente tem que crescer, amadurecer no Senhor. E aí eu queria falar com os irmãos. E o que são os muros hoje que a gente precisa reconstruir?
Que muros são esses hoje? A gente não tem um muro de verdade que a gente precisa reconstruir. A igreja é linda. A igreja é toda bem construída, toda com tudo lugar, tudo tão bonito. A gente precisa construir esse muro. Que muro é esse que a gente precisa construir, gente? Que vai delimitar aquilo que a gente precisa fazer, os nossos problemas, as nossas situações. Que muro é esse que a gente precisa reconstruir? São os propósitos de Deus para nós. Mas é para mim, indivíduo? Não, para nós enquanto igreja. Uma coisa que a gente precisa saber é que a missão não é nossa. A missão é de Deus. O muro é de Deus. Onde ele vai encaixar a gente, é ele que sabe. É ele que diz. Por isso que a gente entrega a nossa vida a ele. Quando a gente entrega a nossa vida a ele, a gente está falando assim, Deus, eu sou pedra viva nas tuas mãos, me talha, me quebra, faz o que o Senhor quiser para me colocar onde o Senhor quer me colocar. É desprendimento total. Então, o que nos limita? Que, na verdade, não é um limite. Isso que é legal. O muro de Deus não é um limite. Muito pelo contrário. O muro é porque ele dá visibilidade àquilo que precisa ser feito. Porque, às vezes, tem crente que se acha limitado. Ai, crente não pode fazer nada. Gente, crente pode fazer tudo. Crente é a pessoa mais livre que existe. Se você não sente essa liberdade, irmão, ora para o Senhor te dar essa liberdade, para você sentir essa liberdade. Porque se ser crente para você é estar preso, você não entendeu nada de evangelho. Você está preso à religiosidade, aquela forma, a ser tijolo. Você está tentando ser tijolo. Mas Deus não chama a gente para isso, é liberdade. E o muro, gente, o propósito de Deus, ele vai delimitar aquilo que precisa ser feito. Então, essa igreja está fazendo aniversário. Se tem que reestruturar o muro, pode ter certeza que vai aparecer o problema. O real problema. Não os probleminhas, aquele monte de probleminha. É o real problema. Porque qual é o nosso real problema? É a gente tentar fazer tudo e não entender qual é o nosso propósito. Essa igreja, ela tem um propósito específico. Deus chamou essa igreja para um propósito específico que só Monte Betel pode fazer. Nenhum outro lugar vai conseguir fazer o que essa igreja precisa fazer e pode fazer. Nenhum outro lugar. Esse conjunto de irmãos, essa configuração de muro, porque muro de pedra nunca é igual. Né? Você olha o muro aqui, não é igual essa parede aqui. Ó. Ela é toda igual até o final. O muro de pedra, não. Aqui ela tem uma configuração para que ela vai tomando outra. É assim que é a vida do crente. Assim que é o reino de Deus. Essa igreja tem um propósito específico. Ah, então a gente só vai fazer uma coisa? Não, é propósito. É o propósito de ser de uma forma que nenhuma outra igreja poderá ser. E qual é o propósito, qual é o real objetivo dessa igreja com tudo isso daqui? Descobrir que propósito é esse. Para que Deus chamou? Para que Deus botou essa igreja nesse lugar, nessa comunidade, para alcançar esses irmãos, esses bairros? O que Deus quer da gente nessa situação? O que Deus quer fazer? E aí ele vai colocando assim, ó, essa irmã aqui, ó, essa pedra, eu vou botar aqui para fazer isso aqui. Essa pedra aqui, por quê? Eu estou construindo um muro, eu estou construindo um edifício. Aí a gente vai partir de muro, já vai virar edifício. Entenderam, irmãos? Porque senão a gente quer fazer tudo, a gente quer ser a igreja da moda, a igreja que todo mundo é. Um monte de tijolo em formato de igreja por aí. Qual é o propósito dessa igreja? É mais um tijolo construído. Mas, irmãos, igreja que é pedra viva,
Não é igreja da moda, nem sempre vai ter a música que você mais gosta, nem sempre vai ser do jeito que você mais quer. Porque, assim, para ser do jeito que a gente quer, a gente não precisa nem vir para a igreja. Entenderam? Porque não vai ser do jeito que a gente quer. Vai ter um monte de coisa que incomoda a gente, um monte de coisa que a gente não gosta. Um monte de coisa. Mas um monte de coisa. Por isso que tem um monte de gente que não vem mais à igreja. Por quê? Chega aqui, é o barulho que incomoda, é o pastor que conta um monte de história que incomoda, é... O pastor não conta história, né? Ai, começou o pastor a falar, contar a história de novo. Aí isso incomoda. A líder, aquela irmã, toda hora ela está querendo aparecer. Isso me incomoda. E vocês vão ver que vai ter um monte de coisa que incomoda. Mas é aqui que a gente tem que estar, porque é aqui que a gente não vai ser pedra redonda, gente. Porque é aqui que a gente vai fazer a diferença. É aqui que a gente vai se... Pô, isso aqui está ruim a beça na igreja. O que é que eu vou falar? Vou fazer mal? Não, vou falar assim, ó, eu sou uma pedra que pode se encaixar aí. Me coloca aí, que eu quero trabalhar. Ó, lá na igreja tem um problema sério com o som. Gente, e eu tenho perda auditiva. Meu ouvido, ele fica assim, assim. Aí tem um baterista, eu não vou falar o nome, gente, vocês se forem lá na igreja, vocês vão perceber quem é. Eu não vou falar. Gente, pensa numa pessoa que quando pega na bateria, é só pancada. Hino da harpa, hein? Fervente. Aí você está de manhã cedo. Gente, olha, meu ouvido fica assim. Aí eu comecei a levar protetor. Tipo, para a igreja, põe assim para disfarçar, para não ficar feio, né? Aí põe assim para disfarçar. Isso me incomoda. Me incomoda. Aí eu fico lá, quando é dia dele tocar, eu fico assim, Jesus, me dá amor. Ah, Jesus, me dá amor, que eu consiga adorar mesmo assim. Eu estou de olho fechado. Quando ele começa a tocar, eu falei, é ele hoje. É ele. A gente pensa que é coisa boba, mas tem gente que deixa de ir para a igreja por causa disso, tá? Porque incomoda. Incomoda muito. Mas eu estou lá, né, irmãos? Ele é uma pedra que precisa ser talhada, e eu também, né, para aguentar ele. Então, a gente está lá, está junto lá. A gente está lá se suportando. Elias, então, coitado, quase morre do coração. Mas a gente está lá. E eu fico lá assim, falei, é aqui que é o lugar para eu estar. É aqui que eu tenho que estar. Aguentando ele tocar. E ele aguentando minhas caras de desagrado. Que é assim, né? E a gente fica assim... Pelo amor de Deus. É coisa humana, né, gente? É coisa nossa. Coisa da vida. Mas que incomoda. Eu vou pedir para os irmãos abrirem no livro de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, para a gente caminhar para o final. Olha só, hein? Ó, antes de chegar naquele, ó, tem mais isso aqui, ó. Porque eu estudo escrevendo. Aí, para mim, eu nem ia conseguir chegar nessa parte. Aí, a parte disso daí, desse texto, está aqui. É, irmãos? Mole não. Mas nem isso tudo não, tá? Vamos lá. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa e para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí a gente olha isso aqui, a gente pensa o quê? Na individualidade. Mas aqui é igreja. É o quê? É o propósito da igreja. Nós, enquanto individualidade, nós somos casa espiritual. Então, a gente precisa estar o quê? Ok com Jesus. Espírito Santo na nossa vida, tratando as nossas questões, a gente orando, pedindo a Deus,
comunhão. Pecou, se arrepende. Não peca mais. É isso aí, a nossa vida é isso aí, né? Peca, se arrepende, pede perdão e volta. Gente, isso é muito bom, sabia? Porque as pessoas lá fora não se arrependem não, tá? Não pede perdão não. Aí fica o crente tentando, eu não vou pecar, 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 eu não vou pecar. E, irmãos, estou falando que a gente tem que pecar não, mas se pecar, temos um advogado, a gente se arrepende, vai lá, pede perdão, vai lá. Se a gente tem a cara de pau, às vezes a gente consegue falar, irmã, me perdoa, duvido você querer errar de novo, porque pedir perdão é difícil, a beça. O povo não para de pecar porque não pede perdão, porque se pedisse perdão, duvido que iria pecar de novo, porque pedir perdão é difícil. É um dever nosso e é difícil, porque você tem que se humilhar. A gente se humilha quando vai pedir perdão. Então, irmão, vamos viver a vida com leveza. Com leveza. Com a leveza que o Espírito Santo dá para a gente. Se pecar, se arrepende, pede perdão. Duvido se fizer uma besteira, vai lá, pastor, fiz isso, isso e isso. Ah, irmão, vou orar por você, vou estar orando com você. Duvido que você vai pecar de novo. O problema é que hoje em dia o povo peca, acha que, pedir perdão dentro do quarto mesmo, não contei para ninguém. Vai pecar de novo. Por quê? Porque não passou pelo processo, não vai ficar com vergonha de fazer de novo, né? Por isso que a gente tem que estar na igreja, entendeu, irmãos? Que é que na igreja que a gente passa vergonha, né? Que a gente vai lá e tem que se humilhar. Olha só como que Deus é pedagógico, a botar a gente, Jesus botou a gente numa igreja. Isso tudo é pedagógico de Jesus. E olha só que interessante, vocês são sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aí a gente pensa que é o nosso louvor aqui, estou levando as minhas mãos, meu coração. Não, gente. O sacerdote, ele ele fazia a oferta, era em nome de todo o povo. Era para trazer o perdão e o conserto para todo o povo. Essa é a igreja de Jesus. Nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo. Enquanto a gente está aqui, a gente está o quê? Levando a situação de todo o povo para Deus. E fica a gente se preocupando só com o problema nosso. O nosso problema é o problema do mundo. Eu estou com um problema aqui na pista de prostituição. Isso é um problema de quem? Do Estado ou da igreja? Da igreja. A gente vai começar a intervir nesse problema. Por isso que o nosso problema não é contra a carne e contra a sangue. Nosso problema é contra as potestades, é o inimigo. E a gente fica se perdendo na nossa briga, na nossa guerra. Estamos com um problema sério de assalto aqui. Isso é problema de quem? Da igreja. Espera aí, quem são esses daí que estão assaltando? É criança que está jogada na rua? Vou fazer um trabalho com criança e vou ensinar essa criança desde cedo sobre Jesus. As crianças estão crescendo e estão se tornando isso daí, a igreja vai intervir. O problema da igreja é o problema da sua comunidade, é o problema do seu bairro, o problema da sua localidade. Olha como que o propósito vai delimitando as nossas ações. Nós somos sacerdócio santo. Por quê? A gente que vai levar a Deus, olha essa causa aqui, ó. Essa é a causa do meu bairro. Essa é a situação. Neemias, ele se arrependeu por todo o povo. E a gente precisa orar muito no nosso bairro. A Naia, de vez em quando, está fechada por causa dos perigosos. Olha como tem que ter essa intercessão pelos homens. Sim, e essa intercessão vai trazer estratégia da igreja de como intervir nessa situação. Onde que está começando essa situação? Quem é que está se usufruindo, porque é sempre o problema do pobre com o rico. Tem alguém usufruindo, investindo para que essa situação se mantenha de desgraça. Alguém está ganhando com isso. E, com certeza, não são os meninos maus da comunidade. É alguém de fora que está ganhando com isso. E Deus, a gente vai orando, Deus vai mostrando para a gente, ora por isso daqui. E você repreende, e aquilo dali cai, e aquela situação se enfraquece, e a coisa começa a melhorar. Isso é igreja que é pedra.
Por que, gente, que o Brasil está numa situação caótica, de desgraça, de tráfico, e a gente tem uma igreja em cada rua? Por quê? Um monte de igreja que é pedra, gente. Desculpa, que é tijolo. Que está ali para quê? Sem propósito. E eu não acredito que seja a situação dessa igreja. Pela história dessa igreja. Não é a situação daqui. Não é mesmo. Então, gente, igreja com propósito de verdade, que é pedra viva na mão de Deus, a gente precisa se levantar. Precisa se levantar como? Fazendo o que todo mundo está fazendo? Não, gente. Mas fazendo o que precisa ser feito. E algo precisa ser feito nesse lugar. E qual a estratégia que a gente tem? Pesquisa. Ouve os irmãos. Aqui, ó, gente, nessa dinâmica aqui, ó, coloca aqui qual é o problema da sua rua. Da rua que você mora. Qual é o problema que você tem vivido no seu bairro? Aqui vai delimitar o propósito da igreja, de intervenção da igreja. Aqui vai ser o muro que vai delimitar e que vocês vão começar e vão pedir estratégia ao Senhor. Como que a gente tem que fazer? Aqui tem muito caso de abuso de mulheres, feminicídio. A igreja precisa estar ali. Ó. É sacerdócio, a gente é responsável. Nós somos os embaixadores de Jesus aqui. Entenderam? Isso não é pouca coisa não, gente. É uma responsabilidade de tanto. E aí, agora o 2... Eu falei o 5... Agora o 9, por favor, e a gente encerra no 10. Agora vocês entendem esse versículo? A gente pensa tudo isso na individualidade, como se a gente tivesse sangue azul porque nasceu na família de Deus. Não, irmãos, a gente é servo, nasceu na família de Deus, é para construir muro, é carregar peso, ser talhado, é isso aí. Ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Então, os irmãos fixam no para quê. Não fixem em quem vocês são, em quem nós somos, mas no para quê que nós somos isso tudo. Senão, gente, olha a hora, Deus vai te dar, o quê? Você está passando por isso? Mas você é povo adquirido, nação santa. Se você se humilhar e orar, Deus vai fazer tudo por você, por mim, por sua casa, Aí vem Jesus, você é igreja, você é sacerdócio santo, você faz pelo povo, você faz pelo seu bairro, você faz pela sua comunidade, você faz pela sua família, mas isso irradia por toda a comunidade, pela sua rua. Porque a gente precisa anunciar as virtudes. Aí a gente acha que anunciar a virtude é fazer o quê? Olha só como que, fazendo as mesmas coisas ao longo do tempo, a gente vai se viciando e perde-se o sentido. A gente acha que anunciar a virtude é entregar um folheto. Não estou dizendo que não é para entregar. Mas, irmãos, anunciar a virtude é você ser um vizinho que as pessoas olham assim, eu posso ir lá, que lá ela vai me socorrer. Anunciar a virtude é você estar lá na escola, ou na faculdade, ou no seu trabalho, tem uma pessoa chorando e ela vai para você orar por ela. Porque ela reconhece em você sacerdócio santo. Ela reconhece em você como pedra viva que está no lugar onde Deus botou você para estar. Olha como que quando que a gente se perdeu como igreja, gente? Quando que a gente começou a achar que ser igreja é fazer congresso, gastar dinheiro com congresso e a gente deixar isso em segundo plano? Quando que a gente se perdeu?
Vocês estão entendendo que eu não estou falando que é errado ter ou que não é para ter, mas como que a gente, ao longo do tempo, a gente vai invertendo as nossas prioridades, os nossos recursos, os nossos gastos, todos vão para uma direção, enquanto isso, aquilo para o que Deus realmente nos chamou como igreja, como sacerdote, a gente vai se perdendo. E agora, para encerrar o 10. Vós, que em outro tempo não eres povo. Vós, que em outro tempo era pedra viva, né? Porque você está vivo. Mas fora de contexto, fora desse povo, fora desse arraial, fora desse muro. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E eu encerro aqui essa aula, não sei nem essa mensagem. Obrigada. Eu encerro aqui essa mensagem falando para os irmãos que reconstruir muros dá visibilidade a problema. Os reais problemas. São os probleminhas, não. São os reais problemas que nós, como comunidade, temos. Isso é necessário. É didático, é pedagógico. É necessário a gente passar por isso. E isso faz parte do cuidado de Deus com a igreja, do amor de Deus para a igreja. E Deus lembrando a igreja, ó, vocês não estão esquecidos. As promessas que eu fiz para essa comunidade, elas estão de pé, como nunca tiveram antes. E através dos filhos, dos filhos, dos filhos e dos vossos filhos, esse propósito será cumprido. E precisa começar já. Já. E que Deus abençoe essa igreja tão querida, essa igreja tão amada, tão amável, e que essa amabilidade de vocês, se espalhe por toda essa região. Porque é isso que nós temos do Senhor para dar. É o amor, a misericórdia. A misericórdia que a gente foi alcançado. É essa misericórdia que a gente vai usar com aqueles que estão à nossa volta. Irmãos, que Deus abençoe. Eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada pelo convite, Raquelzinha, Ana Paula. Muito obrigada mesmo. Que tenha sido uma manhã de graça, de revelação e de discernimento, que foi a minha petição ao Senhor. E podem ter certeza, irmãos, que essa busca da igreja pelo propósito também é uma busca nossa, na nossa igreja local. É uma busca nossa enquanto casa espiritual. Nós estamos juntos na construção desse muro. E a construção desse muro lá no Fonseca, de alguma forma, vai se unir com a construção daqui. De alguma forma, vai se ligar. Por quê? Porque o arquiteto, o fundamento, a pedra de esquina é a mesma. Então, isso de lá vai chegar aqui. E Deus nos deu as nossas cidades nas nossas mãos. A cidade de São Gonçalo, a cidade de Niterói. É a igreja que determina o futuro da nossa cidade. Não pelas vias políticas, mas pelo nosso posicionamento.